Olá, o podcast dessa semana tem uma conversa muito interessante. Vou antecipar, nós vamos conversar com um executivo que é o presidente da Cezan. E eu falei já o nome dele, não falei o nome, mas já falei quem é, porque ele chama-se Munir Abud. E você vai, poxa, Munir Abud tem até um nome de uma rua aqui em Guarapari com esse nome, porque ele é de Guarapari mesmo. Munir, chega mais aqui, vamos bater esse papo, fica à vontade aqui, vamos sentar. E quando eu falo essa questão aí do Munir Abud, porque você é de Guarapari, está aparecendo ele aqui já lá no dia a dia dele na Cezan. Agora, Munir, antes de, já que eu já fiz essa provocação, né, falei que tem até uma rua com o seu nome, por que tem o nome de Munir Abud, essa avenida, que é uma avenida importante aqui na Praia do Morro? Olá, Ricardo, obrigado pela oportunidade. A Avenida Munir Abud, ela leva o nome do meu tio, que faleceu pouco antes do meu nascimento. A minha família, ela veio para Guarapari no momento em que Guarapari, a cidade, estava em formação, e o meu tio era uma pessoa querida na cidade. Ele acabou sofrendo um trágico acidente de carro e eu acabei herdando o nome dele no meu nascimento, em ato contínuo ao acidente que levou sua vida. E aí ficou registrado, hein? Isso é uma prova cabal que você é de Guarapari mesmo. Tem até o nome da pessoa aqui numa rua. Mas antes de a gente começar a conversar, Munir é advogado, pós-graduado em Direito Administrativo, mestre em Direitos, Garantias Fundamentais. Carreira é marcada por uma atuação em posições de liderança e gestão pública, destacando-se com promoção de direitos fundamentais e um desenvolvimento de políticas públicas no Espírito Santo. Já atuou como diretor-presidente do Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo, que é o BANDES, sendo responsável pela primeira operação do Fundo Soberano Capixaba. Foi também diretor-geral da Agência de Regulação de Serviços Públicos do Espírito Santo, procurador-geral de Anchieta, e hoje é presidente da Companhia Espírito Santense de Saneamento, a Cezan, conduzido o maior programa de PPPs da história do Estado. Munir, você é advogado, eu sempre te conheci aqui como advogado, inclusive sempre tivemos junto aí nas questões até eleitorais, você tem uma especialidade nisso. De repente você foi guiado a um cargo de executivo, foi quando você entrou no BANDES. Aí surgiu aquela questão assim, mas o Munir é um advogado, ele vai ser executivo do BANDES, e foi um sucesso lá. Como é que foi essa transformação? Foi uma transformação ou você já tinha essa veia de executivo que você vem desenvolvendo tão bem à frente do BANDES e agora à frente da Cezan? Ô, Ricardo, a gestão pública ela é marcada hoje de maneira muito enérgica por procedimentos normativos, por uma legislação que impõe a necessidade de que, para que o gestor público possa realizar, antes de tudo é importante conhecer as leis, conhecer os caminhos para poder concretizar, para que o sonho saia do papel e se transforme em realidade. Eu tive uma experiência muito nova quando comecei a minha vida na advocacia, sendo procurador-geral do município de Anchieta, e ali eu consegui conhecer a fundo como funciona a legislação pública, como que nós podemos transformar em realidade os projetos. Para tirar projeto do papel no poder público, não basta a vontade do gestor, e é importante que a gente diga isso, é preciso um longo procedimento administrativo para chegar na contratação. E por ter me qualificado nessa área, quando assumi os cargos de gestão pública que tive a oportunidade de fazer em minha vida, eu acabei encontrando uma facilidade muito grande em realização. Foi no Banco de Desenvolvimento, por exemplo, que nós estruturamos a primeira operação do Fundo Soberano Capixaba, no Banco de Desenvolvimento. E lá tivemos a oportunidade de estruturar um grande programa de PPPs hoje de cidades inteligentes, hoje com quase 30 cidades aderindo a ele, será um grande programa de PPPs pelo estado afora. Vindo para a Cezan é um órgão que necessita de se licitar de maneira efervescente, há uma necessidade de que projetos saiam do papel no dia a dia, então ser advogado acabou sendo um atalho para que pudéssemos transformar o que é papel em realidade. A capacidade de execução no poder público, ela necessita de que você percorra um caminho longo, e esse caminho longo ele é repleto de normas que devem ser ultrapassadas de maneira proba e saudável e, por que não, eficiente. Agora você falou a palavra-chave, eficiente, porque já se espera da gestão pública ineficiência. Isso aí é um mal no Brasil, que o Espírito Santo está passando por cima disso, graças a Deus, é um estado diferente. Quando você falou eficiência, é justamente isso que se percebeu na sua gestão. Dentro de um órgão público, o banco é um órgão público, a Cezan apesar de ser uma autarquia, se não me engano, estatal. É uma estatal, né? Mas é diferente. Você imprimiu uma cara de gestão de executivo particular, de business particular, porque o BANDES, você sentou na cadeira, o BANDES, acendeu.
Você foi para a CESAM, acendeu. Então, quer dizer, que isso é possível. Você não é porque é um órgão público que tem esse monte de regulamento e regulação, que ele precisa ser ineficiente ou lento ou não desenvolvimentista. Os novos tempos, Sr. Ricardo, trouxeram a necessidade de uma máquina pública eficiente. Tempos de rede social, de WhatsApp, Instagram, de comunicação em tempo real, fizeram com que a cobrança em cima do gestor público também fosse elevada a este patamar. Foi aí que, então, encontramos a seguinte situação: ou se realiza, ou você não tem espaço para conseguir brilhar, para conseguir alavancar a sua carreira no poder público. Então, o princípio da eficiência ele tem que nortear o gestor. O gestor público não é porque ele é público que ele precisa estar amarrado àquela velha forma de fazer política já ultrapassada. Os tempos são outros e esses novos tempos exigem do gestor público também uma postura diferente. Postura essa que deve associar, sim, a gestão pública às melhores práticas da iniciativa privada. Eu acho que é isso que nós precisamos cada vez mais na gestão pública. Esse espírito empreendedor da iniciativa privada, pautando a administração pública. E esse acaba sendo o segredo do sucesso, porque o órgão público ele acaba fomentando políticas públicas de desenvolvimento econômico, de aprimoramento da saúde, educação e tantas outras, e com isso é um jogo de ganha-ganha. A iniciativa privada vem atrás e acaba ganhando e gerando emprego e renda à população. Esse é o grande segredo para que a população se desenvolva. E para chegar nessa conclusão, nós não precisamos inventar a roda, nós precisamos apenas nos espelhar nos modelos de sucesso. E nós temos modelos de sucesso mundo afora, em que a administração pública gerida com o espírito de iniciativa privada tem dado certo e a eficiência tem se mostrado a palavra-chave fundamental para conseguir alcançar grandes feitos na administração pública. Você está falando como referência, né? Que a gente vai buscar referência em algum lugar. A CESAM já é referência para outros locais, para outros lugares, porque é uma estatal. O Estado aporta recursos dentro da CESAM ou a CESAM se financia com todos esses investimentos que estão sendo feitos? Vamos lá. A CESAM é uma estatal, porém de capital fechado. Ela tem uma pequena parcela de capital privado, a sua grande maioria é capital público. Então a CESAM, em sua grande parte, ela é do governo do Estado do Espírito Santo. Ela já é sim uma referência Brasil afora, e nós podemos citar alguns exemplos apenas dos últimos 2 anos. Nós vamos agora realizar a maior licitação da história do Estado do Espírito Santo. Serão 7 bilhões de reais num grande contrato de parceria com a iniciativa privada, que o objetivo é atingir a universalização do saneamento básico para a população capixaba, gerando emprego, renda e transformando a vida das pessoas. Então, essas iniciativas vão colocando a Companhia Espírito Santense de Saneamento como destaque no cenário nacional, com práticas inovadoras, utilização de inteligência artificial, métodos robotizados. Por exemplo, nós tivemos êxito em trocar as redes da Praia do Morro por completo, Ricardo, sem causar qualquer dano à pavimentação asfáltica. Importante que se diga que não foi a CESAM responsável. Tem essa história, né, que aconteceu um negócio em paralelo e assim, a gente fala, abriu um buraco na rua, isso é coisa da CESAM. Aí, a CESAM esburacou e a gente viu isso acontecer muito. Agora, esse caso aí, como é que foi essa história do final do ano passado, quando a CESAM veio fazer esse serviço? Houve um investimento muito grande, que vocês fizeram um investimento maior do que o normal. Como é que é essa história? Como é que funciona isso e o que aconteceu de fato? Bom, Ricardo, por ser de Guarapari, eu conheço a fundo a realidade da minha cidade, especialmente na proximidade com o verão, quando a demanda da população por serviço, por qualidade, começa a crescer de maneira voluptuosa. Foi aí que identificamos a necessidade de substituir as redes da Praia do Morro e fazer isso sem causar dano à pavimentação asfáltica com o menor transtorno possível à população. Então, pouco antes da execução daquelas obras, que foi da administração pública municipal, nós substituímos as redes da Praia do Morro utilizando métodos robotizados, sem causar dano à pavimentação asfáltica, uma estrutura robotizada entrou na estrutura de tubulação da CESAM e fez essa substituição de dentro para fora. Esse método se mostrou eficaz porque a população sequer sabia que estava havendo obra da CESAM naquela localidade. A população sentiu os efeitos positivos depois, quando não enfrentou cenários de escassez hídrica, de falta d'água, porque as redes estavam substituídas, eram novas. Mas tinha buraco na rua. Esses buracos não foram realizados pela CESAM, esses buracos foram feitos por uma outra obra, realizada a posteriori, de modo que no momento em que nos chamaram para prestar explicações, as obras da CESAM já haviam sido encerradas a longa data.
E os feitos dessa obra já produziam resultados positivos à população. Então é importante esclarecer que esse tipo de modernização da gestão pública acaba refletindo em melhorias para a população e a utilização de robôs, de inteligência artificial, acabou se mostrando exitoso no enfrentamento da crise de abastecimento de Guarapari, especialmente no último verão. Que Guarapari, a gente sabe que é um dos locais que tem a maior fragilidade hídrica do estado. Eu não sei se tem outro, eu sempre ouvi falar isso. E o que isso quer dizer? Quer dizer assim, a gente tem pouco rio aqui. Praticamente Guarapari tem 2 rios que chegam aqui, é o Rio Jabuti, o Rio Una, que nem chega a ser rio, na verdade, é um esgotamento que tem daquela região ali, perto lá da Praia do Lé, e a água, inclusive, vem lá de Anchieta, né? E como é que a gente combate isso numa cidade que tem pouca água e que tem uma demanda que se multiplica por 100, por 10, no mínimo por 10, né? Que a gente tem aqui 1 milhão de pessoas durante um período. Tudo bem, é um período curto, mas é um período, né? E sempre era ruim. Chegava, faltou água em Guarapari, aí faltou isso, faltou aquilo. Como é que solucionou? Esse ano não teve falta d'água. Primeiro ponto, Ricardo, se nós temos um cenário de escassez hídrica, temos que combater os vazamentos recorrentes. É fundamental que tenhamos a consciência da necessidade de combater o desperdício. Então, nosso primeiro trabalho em Guarapari foi iniciar um grande combate a vazamentos, a ligações irregulares, a ligações fraudulentas e conseguimos êxito nisso. O segundo passo é uma campanha educacional da população, para ter a consciência que no período de verão a população sofre um superlativo aumento e é necessário sim ligar um ponto de alerta para isso. Mas é óbvio que nós não podemos viver só disso, Guarapari precisa sim de novas fontes de abastecimento. Foi então que nós trouxemos uma tecnologia, Ricardo, importada da Europa, de estações de tratamento de águas modulares. Essas estações vêm em módulos de container, são instaladas com 1 ou 2 semanas no máximo e com capacidade para produzir água apta a combater a crise de abastecimento. Então, já teve isso esse verão em Guarapari? Tivemos essas estações de tratamento de água aqui funcionando em Guarapari, uma tecnologia europeia pouco utilizada, inclusive, no país por conta do seu alto custo, mas graças à solidez fiscal do governo do Estado do Espírito Santo, a capacidade de investimento da CESAM, nós podemos trazer para Guarapari o que tem de melhor em tecnologia de saneamento básico. Então, trouxemos a estação de tratamento de água modular. E nós não podemos parar por aí, o saneamento básico é uma demanda crescente. Temos sim que buscar novas fontes de captação de recurso hídrico. Foi então que nós começamos a idealizar, e muito em breve sairá do papel também, a maior indústria de dessalinização do país, que vai ser entre Guarapari e Vila Velha, exatamente objetivando combater esse período de escassez hídrica, exatamente para que possamos enfrentar períodos de escassez de água de nossos rios. E com isso vamos construir, para atender Guarapari e Vila Velha, a maior indústria de dessalinização do Brasil. Isso não vai aumentar o valor da conta de água no final do mês, não? Isso não vai aumentar o valor de água, Ricardo. Nós vamos manter a parametrização das nossas tarifas como ela é hoje. Isso vai melhorar a qualidade do abastecimento de água em Guarapari. Nós sabemos da importância de Guarapari para o turismo, para a imagem do Estado do Espírito Santo. O governador Renato Casagrande olha com muito carinho essa cidade, foi exatamente por isso que ele pediu que dessemos prioridade ao combate desses problemas crônicos na cidade. O mais especial deles, é claro, eram os problemas de escassez hídrica no verão. Agora, Mamuni, e o esgoto? Porque eu sempre frequentei Guarapari desde criança, mas vim para cá no final da década de 80, e eu olhava para Guarapari e falava assim, poxa vida, Guarapari é uma cidade que vive do mar, mas isso aqui vai acabar tudo poluído aqui, porque o esgoto tinha a vala da malária, que era um inferno, a vala da malária, aí chegava ali no canal, aquele cheiro ruim, coisa e tal. Hoje, Guarapari mudou bastante em relação a isso e a CESAM também, a partir de um determinado momento, a população passou a pagar pelo esgoto também, que era uma coisa que, o esgoto, peraí, não é comigo, você vai lá dar descarga, acho que resolveu o problema ali. Como é que está a situação do saneamento, aí no caso de esgoto, para Guarapari, que, graças a Deus, é uma cidade que conseguiu segurar as barras, né, porque a gente já consegue tratar boa parte. Como é que a gente pode ver Guarapari daqui para frente em relação
a esgoto sanitário e ao tratamento disso para não poluição das praias? Nos últimos 2 anos, nós conseguimos um feito importantíssimo aqui em Guarapari. Nós inauguramos a estação de tratamento de esgoto de Meiaípe, que tem como objetivo tratar o esgotamento sanitário da região de Nova Guarapari, Meiaípe e os bairros ao redor. Porque ali tinha só uma estaçãozinha que, na verdade... Não tinha condição de atender a demanda. Não atendia, já não poluía atendia. O rio, já ia para a praia de Meiaípe ali. Exatamente, mas hoje nós temos uma estação moderna e mais, com uma capacidade apta a suportar todo o crescimento da região pelos próximos 30 anos. Opa. Então estruturamos uma estação de tratamento de esgoto em Meiaípe para atender aquela localidade e isso mostrou-se fundamental para que no verão nós pudéssemos combater vazamentos em nossas praias. Prova disso, Ricardo, foi que o começo do verão de Guarapari, a publicidade qual era? Balneabilidade em todas as praias Exatamente, de nossa cidade. Isso aí. E essa balneabilidade ela existe por uma razão fundamental e importante que aqueles que nos assistem possam compreender. Essa balneabilidade existe porque não há esgoto sendo despejado em nossas praias. O dia que isso acontecer, a balneabilidade vai estar violada. Tem algum outro município que tem o volume de esgoto tratado no Espírito Santo como Guarapari? Ou tem mais municípios que estão com tratamento em nível percentual alto também, assim? Não, nós temos alguns municípios, inclusive mais avançados que Guarapari, como é o caso da nossa capital Vitória, mas Guarapari vai estar contemplada nesse bloco dessa grande PPP que será realizado no dia 17 de junho. E com isso nós vamos conseguir contratar a universalização do saneamento básico de Guarapari. O que eu quero dizer com isso? Que a parte norte de Guarapari toda, por completo, receberá investimentos, especialmente na região de Santa Mônica, onde é um grande projeto de esgotamento sanitário para ela, por completo vai receber o tratamento adequado do esgoto. Nós vamos transformar Guarapari num case de sucesso nacional de universalização de saneamento básico. E é claro, Ricardo, é importante que se diga, nós sabemos que ainda não atingimos a perfeição do serviço público. Nós sabemos que é necessário investir e aprimorar. O que eu posso dizer à população é que nos próximos 2 anos vamos nos empenhar para que os problemas de saneamento básico em Guarapari possam ter o fim, possam estar resolvidos ao fim do mandato do nosso governador Renato Casagrande. Agora, muito se fala, e num determinado momento se falou na questão de água, não na época esgoto, porque praticamente não se dava atenção a isso, na questão da estatização desse serviço. Se você está falando em licitação, na Bolsa de Valores, ou seja, esses serviços que a CESAM faz, eles vão passar para a mão da iniciativa privada? É isso? A iniciativa privada vai operar o sistema ou ela vai implantar o sistema? O que está dentro desse pacote que vai acontecer no dia 17 na Bolsa de Valores? A iniciativa privada ela vai gerir todo o sistema de esgotamento sanitário de Guarapari. O serviço está sendo delegado para a iniciativa privada. E por uma razão muito simples, Ricardo, nós acreditamos que é fundamental aliar a experiência dos empregados públicos da CESAM, que conhecem o sistema de Guarapari, mas é fundamental trazer a eficiência do parceiro privado para o jogo, trazer o capital, o poder de investimento do parceiro privado, porque no final do dia a população não precisa saber e não quer saber se é público ou privado. Ela quer um serviço de qualidade na sua porta. E nós identificamos que a melhor forma para atingir este fim é atraindo parcerias com a iniciativa privada, parceiros que querem injetar dinheiro em Guarapari, que querem gerar emprego, querem gerar renda na nossa cidade, querem transformar essa realidade local e com isso, é claro, eles vão acabar operando o sistema, vão operar as nossas estações de tratamento de esgoto, vão operar as nossas redes como um todo. É uma parceria que se mostra exitosa, aliando o que tem de melhor no público com o privado. Com isso, essa é a fórmula que o Estado do Espírito Santo, com tranquilidade, pode dizer ao Brasil que o nosso Estado será, se não o primeiro, um dos primeiros a atingir a universalização do saneamento básico, tendo Guarapari como uma das cidades de destaque disso. Mas aí, no final do mês, na hora que o contribuinte, não é um contribuinte, o usuário, porque é um serviço, né? Ele vai receber 2 contas, vai receber uma conta de esgoto, uma conta de água, ou vem tudo junto com a CESAM repassa para outra empresa? Como é que vai funcionar isso aí? Para o contribuinte não vai mudar nada, não vai haver aumento de tarifa, não vai mudar absolutamente nada. O que vai mudar é que ele vai ter um serviço mais eficiente, mais célere, mais investimentos na porta da sua casa, vai ver a sua cidade se desenvolvendo com geração de emprego e de renda. Não vai mudar absolutamente nada. Você vai continuar pagando a sua conta de água, que junto vem a despesa de esgoto e a CESAM É uma fará... conta só, a CESAM faz um repasse lá. Então, a CESAM vai Exatamente. funcionar então como uma agência reguladora?
É quase ou nós teremos uma agência reguladora? Nós ainda assim temos uma agência reguladora, que eu inclusive tive a honra de presidir também, mas essa agência reguladora, ela fiscaliza a CESAM, que assegura que os serviços sejam bem prestados. Então, no final do dia, é um jogo de ganha-ganha, que quem sai beneficiado é a população com os voluptuosos investimentos advindos da PPP. Ô Munir, você falou aí em fundo soberano, a gente passou por cima daquele período que você teve no Band, estamos falando já da CESAM. O Espírito Santo é diferente, né, cara? O que fez o Espírito Santo ser diferente desse? O que é fundo soberano? A gente não sabe, né? Mas quando a gente pensa em governo e pensa em Estado, a gente pensa em quê? Em déficit, em prejuízo. Nós estamos vendo aí o Brasil aí aumentando o imposto que é regulatório para ser de arrecadação, que é o IOF, porque o governo federal gasta mais do que arrecada. E aí você vai falar que o Espírito Santo tem um fundo soberano. O que é isso e por quê? Como é que se chegou nesse ponto? O Espírito Santo tem uma capacidade de gestão liderada pelo nosso governador Renato Casagrande, que se mostrou, desde a sua primeira vez que governou o Estado, capaz de colocar o Espírito Santo como exemplo de gestão fiscal. O Estado do Espírito Santo hoje tem a melhor gestão fiscal do país. Então, se há um lugar onde o tributo, o dinheiro do contribuinte é bem tratado, é reinvestido, esse lugar chama Espírito Santo. Sabendo dessa capacidade do Estado do Espírito Santo, Ricardo, o governador Renato Casagrande pensou não só nele, não só na geração dele, mas em gerações futuras. E pensou que ele não pode deixar o Estado do Espírito Santo refém tão somente da arrecadação de royalties ou uma eventual arrecadação fiscal que possa sofrer alguma defasagem. Então ele idealizou um fundo que pudesse dar sobrevivência, dar perenidade a essa condição financeira boa que o Estado do Espírito Santo tem. Ele cria, então, um fundo esse que é alimentado de maneira perpétua por receitas de royalties de petróleo, e parte desse fundo ele fica guardado é uma poupança, no final das contas. Uma parte é uma poupança intergeracional, que nem ele pode mexer. Ele poderia estar fazendo qualquer tipo de política pública com isso, mas a política pública que ele pensou com o Fundo Soberano foi pensar nas gerações futuras, nos seus netos que estão por vir. Paralelo a isso, parte do Fundo Soberano ele é destinado ao Banco de Desenvolvimento Capixaba, que também tive a honra de presidir, para que ele possa fazer investimentos. Investimentos esses que tenham um condão de fomentar a indústria local, que possam fazer com que o Espírito Santo não dependa da cadeia de óleo e gás. Uma iniciativa moderna, comparada inclusive com os países europeus mais ricos e modernos. Essa iniciativa reflete como o Estado do Espírito Santo descola um pouco do Brasil quando nós identificamos essa grande capacidade, não só de gestão fiscal presente, mas em pensar no futuro. Você tem participado de vários eventos a nível internacional. Eu quero saber como é que o pessoal vê o Espírito Santo lá fora, mas antes, o prefeito de Guarapari mandou uma pergunta para você. Vamos assistir aqui e ver o que ele quer saber do presidente da CESAM hoje. E aí, pessoal, cumprimentando todos os ouvintes do Condecast, parabenizar pelo programa, muito bacana. E a pergunta hoje vai para o presidente da CESAM, Munir Abude, a respeito da água no Világio do Sol. Presidente, a gente sabe que o Világio do Sol sofre com abastecimento de água precário e muitos usam poço, uma água de péssima qualidade. E se você tiver uma previsão, qual é a previsão para estabelecer uma água de qualidade nessa região e puder responder isso para a gente, que é uma das prioridades da nossa cidade. Obrigado, pessoal. Tá aí, o prefeito fez a pergunta boa. E aquela região ali é uma região meio assim, meio sem dono, né? Você sabe que você é Vila Velha, você é Guarapari, a gente sabe, é Guarapari. Aqui não vem tomar da gente, não. Agora, tem que botar também a mão lá, né? Vamos esclarecer. Ricardo, prefeito Rodrigo, obrigado pela pergunta. Primeiro ponto, Ricardo, importante estabelecer alguns parâmetros aqui para respondermos essa pergunta. O primeiro deles é: o bairro Világio do Sol não pertence ao contrato de concessão da CESAM, ou seja, não estava no escopo do contrato de abastecimento da CESAM para Guarapari tratar esse bairro. Ele poderia tratar o bairro se fosse feito ali um loteamento regular, à luz da lei de parcelamento de solo, que incluiria as obras de infraestrutura básica e geraria a necessidade da CESAM de fazer as intervenções devidas. Qual foi o grande problema? O loteamento ele acabou sendo consolidado de maneira irregular.
Alguns moradores acabaram edificando suas residências em uma estrutura inapropriada para ser um loteamento. Infelizmente, muitos deles, por não saber, por serem enganados, enfim, eu não vou entrar no mérito da razão que o fizeram comprar as propriedades lá, mas a verdade é que eles compraram um imóvel num terreno irregular. Quando o terreno é irregular, não basta a vontade da CESAM em executar as obras. A CESAM só pode realizar obras em loteamentos regulares. O que estamos fazendo para aliviar a situação, porque entendemos que é uma situação precária, é uma situação que fere, inclusive, a dignidade da pessoa humana, e nós sabemos da necessidade e da missão dada pelo governador Renato Casagrande para resolver aquele problema. Nós iniciamos algumas visitas para fazer uma análise da qualidade da água do solo, para verificar se seria possível, ainda que de maneira não tão precária como eles estão lá hoje, mas com o serviço da CESAM já fornecer um abastecimento de água, ainda não nos padrões de qualidade que eles merecem. Isso tudo porque, para podermos abastecer a população com qualidade, nós estamos esperando duas grandes obras. Uma delas é a ampliação da ETA Caçaroca, uma grande estação de tratamento de água nossa, que vai ter condição de levar água para aquela região, ou a dessalinizadora. Mas nós sabemos que são duas obras grandes que vão levar algum tempo para serem construídas e a população não pode sofrer por isso. Então, prefeito Rodrigo, o grande recado que eu peço que você entregue a essa população é que nós estamos trabalhando já em soluções paliativas, sabendo que a responsabilidade não é da CESAM, mas a responsabilidade do governador com cada munícipe do estado do Espírito Santo nos deu essa missão de buscarmos uma solução para resolver o problema. Quer dizer, que ele tem que passar pela regularização fundiária. Isso é um trabalho que pode ser feito pela própria prefeitura também. Pode ser feito pela própria prefeitura, mas nós sabemos também da necessidade de obras de infraestrutura básica no loteamento para que ele possa se transformar num bairro consolidado, concedendo a qualidade de vida merecida aos moradores. A gente pode esperar de você participar da vida pública com mandato? Eu sou candidato à presidência da CESAM novamente, Ricardo, exercer mais 2 anos à frente da CESAM, e nós temos que ter a compreensão de que é necessário informar a população que a nossa atitude, os resultados que apresentamos, não tem caráter eleitoreiro, especialmente em Guarapari, tem muito mais um caráter sentimental. Pois bem, conversei aqui com o Munir Abud, que é de Guarapari, tem nome de rua com o nome dele, que é do tio dele, que a gente ficou sabendo hoje, que ele vem fazendo um trabalho excepcional à frente do Espírito Santo. Quero deixar aqui para você uma caneca do Condecast, você lembrar da nossa entrevista, agradecer a sua presença e dizer para vocês que o Condecast volta no próximo sábado, inédito, aqui na TV Guarapari, em todas as nossas redes sociais, sempre às 19 horas, no sábado, e depois, durante a semana, tem várias reprises para você poder assistir. Então, a gente se encontra sempre aqui no Condecast. Até lá!